Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui a professora Adriana Capretes Mãe. Eu que agradeço a oportunidade, o convite e a oportunidade até de divulgar a pesquisa. O site ele surgiu, na verdade, de uma forma muito despretensiosa. Eu leciono História da Arquitetura na Universidade Federal de Alagoas, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e também tenho pesquisa sobre patrimônio histórico, patrimônio cultural. E assim, a ideia, em princípio, era agrupar, isso vem desde 2009, 2008, quando eu entrei na UFAL, era agrupar as pesquisas de arquitetura que envolvessem patrimônio histórico e cultural. Porque eu via que muito se pesquisa na UFAL, tem até um mestrado, um doutorado, e muitas vezes acaba que o conteúdo, que é muito valoroso, muito importante, acabava ficando muito restrito até à comunidade acadêmica. Então ele começou de uma forma assim, querendo agrupar as pesquisas voltadas para patrimônio num portal de arquitetura. Depois, no decorrer, lá para 2012, eu percebi que esse conteúdo era muito vasto, e com muitas vertentes, as pesquisas em arquitetura são muito amplas lá na UFAL, várias frentes, e não dava, era um esforço que acabaria ficando superficial. E a minha intenção era sempre disponibilizar as pesquisas para a internet, para o público leigo, para crianças. E aí eu mudei o foco e passei a selecionar e transformei ele num portal de arquitetura de uma forma assim, com uma linguagem voltada para um público amplo, público leigo em arquitetura, e que fosse assim, não resultado das pesquisas, mas no formato mais simplificado, de uma forma que ajudasse a informar mesmo as pessoas sobre a arquitetura e patrimônio da cidade. A gente mostra logo o endereço do site para você conferir, o arquiteturaalgoana.al.org.br. O site basicamente já foi criado em 2010, certo? Sim, ele foi criado em 2010. E como tem sido esses 7 anos de site? Então, assim, o conteúdo do site, ele tem pesquisa, ele tem informações sobre o patrimônio. A ideia é que seja de Alagoas, mas como Maceió tem muita coisa, a gente ainda está em Maceió. Comecei uma frente agora para Coruripe, mas ainda está bastante focado em Maceió, porque tem muito conteúdo. Ele apresenta inicialmente arquiteturas por temas. Então, o que já tem lá? Escolas, igrejas, casas. E por que esses temas e não museus, outros temas, faróis? Eu escolhi primeiro escolas, igrejas e casas porque é aquele patrimônio que está mais próximo de todo mundo. Todo mundo tem uma relação histórica, afetiva com a sua escola, ou se morou perto de uma, ou conhece, com a própria casa, que é outro tema que tem. As igrejas, o patrimônio histórico brasileiro está muito relacionado com as igrejas católicas, no caso aqui de Alagoas, as igrejas coloniais, as igrejas do século XIX aqui em Maceió, muitas ecléticas, neoclássicas. E de 2009 para cá começou com esse conteúdo, escolas, igrejas, contando a história deles, apresentando desenhos, filmes das maquetes eletrônicas, sempre com conteúdo disponível para baixar, desenhos para colorir. Tem lá um jogo da memória, até o trocadilho memória e patrimônio com as igrejas, então tem um joguinho que ele apresenta basicamente, ele disponibiliza material para professor trabalhar bastante com os alunos. A gente vem divulgando ele em escolas. O professor pode ir lá e baixar o que quiser, imprimir, seja desenho para colorir, seja o jogo da memória, seja fazer um trabalho de apresentar mesmo os vídeos desse patrimônio, E isso de 2012 para cá. Agora, de 2016 e 2017, ele ampliou mais ainda. Eu comecei a colocar lá também o material resultante da minha disciplina na História da Arquitetura, que é a História da Arquitetura, para alunos do 2º ano de Arquitetura, que são pesquisas sobre a cidade de Maceió. É arquitetura brasileira, mas eu venho focando bastante em Maceió e o patrimônio de Maceió.
E aí tem lá fotos, 200 fotos históricas de Maceió, então como elas eram, e aí como estão no momento, então a pessoa pode ir vendo a foto como era aquela, a partir de cartões postais, aí ela mexe o mouse e vê como está o lugar hoje, mais de 200 imagens, e também vídeos de arquitetos contemporâneos alagoanos, que também começou com uma despretensão, como um trabalho de disciplina, porque assim, o site é sobre arquitetura alagoana, não é só arquitetura histórica alagoana. Sim. Então lá tem passado e presente. Aí daí surgem duas coisas. A primeira, o que é a arquitetura alagoana, a arquitetura de uma cidade ou de um estado, diz sobre a história desse estado? Bom, em geral, né, a arquitetura é o registro vivo, é o registro concreto da história. Né? Porque assim, a história chega até a gente a partir dos registros dos livros. Né? Agora com o YouTube, com a internet, com o Google, a gente tem essas informações mais acessíveis e ficam mais, e são mais compartilhadas. Né? Mas assim, sobre o lugar mesmo que está ali presente, acessível a todo mundo, sem um computador, sem um livro na mão, é a arquitetura. Né? E ela conta a história, a arquitetura também envelhece, né? E a forma também como a cidade trata o seu patrimônio diz muito sobre o próprio lugar, né? O portal também tem eu acho que essa é a minha maior preocupação, sabe? Conscientizar as pessoas acerca de seu patrimônio. Ele é muito vasto, ele é muito rico, ele é muito importante, muito valoroso, porque só assim as pessoas podem defendê-lo, né? Porque por conta, né, do mundo de hoje, né, a cidade ela é viva, ela tem que ser desconstruída para construir, mas tem coisa que é importante que fique, né, que não seja destruído. E como é que as pessoas vão defender aquilo, vão tomar partido se nem elas mesmas conhecem, né? E ao longo dos anos, o patrimônio, isso até muito recentemente no mundo e no Brasil mais ainda, patrimônio histórico era associado só assim, a arquiteturas das elites, do poder, né? Então a gente tem o prédio da Assembleia, lindo, a Catedral, o Palácio dos Martírios, são lindos, são valorosos, né? Sem dúvida, mas também é patrimônio a Casa do Forno, né? A Casa da Arte, na Garça Torta, sabe? Tem também, as pessoas estão se dando conta que o patrimônio é aquilo que também está perto delas, né? Aquilo que ela participa. Mas essa geração, ela consegue se comunicar com esse patrimônio? Então, ela vai se comunicar na medida que ela conhecer esse patrimônio e se reconhecer como parte dele. A educação patrimonial é a chave para tudo. Mas esse professor de hoje está preparado? Eu não sei te dizer os professores, mas o portal, eu acho que ele tem uma função extensionista, uma função social muito nesse sentido. Ele não é um portal assim para ter um registro, ele também cumpre essa função, mas é assim, de ajudar na educação mesmo, né, das crianças. Eu acredito muito no poder transformador, é pelas crianças mesmo, porque elas vão lá e veem, participam e chamam os pais, né, a participarem. E o portal, ele tem essa função, sabe, de informar as pessoas. Ele tem uma linguagem acessível, ele não embora ele seja feito dentro de uma universidade federal, eu sou uma pesquisadora, eu tenho, né, meus alunos de doutorado, o que vai para o portal é numa linguagem clara, acessível, que qualquer pessoa possa entender, um professor de ensino infantil, ensino médio, sabe, não é? Eu acho que isso também desmistifica. Eu acho que ele contribui para muita coisa. Desmistifica também aquele papel que às vezes pode ser visto pelas pessoas, né? A universidade, aquela coisa, né? Ai, tão difícil entender o que eles fazem. Não, a gente tem que estar a serviço da população, né? Então, embora as pesquisas que a gente faça sejam aprofundadas, né? Tenha métodos e tudo mais, a gente está fazendo o resultado dela ficar acessível à população, de forma que a população realmente se identifique com essa arquitetura histórica, né, que é parte para poder defendê-la. Né? Você já falou até um pouco sobre isso, mas, exemplo, relata mais uma vez para a gente. O que é que pode ser visto de arquitetura dentro do site? Igreja?
No site, ele está em constante ampliação. A gente está com um material imenso agora, pronto, que está faltando só colocar no site. Mas lá já tem igrejas históricas, são mais de 30 igrejas só de Maceió e algumas de Coruripe. Tem escolas, e as escolas é interessante porque, assim, igreja é fácil reconhecer, principalmente porque as históricas são a maioria católicas, né, pela nossa própria história de ocupação, né, mas as escolas, as pessoas olham e falam, eita, isso é escola? Sabe, hoje o Ministério da Agricultura, ali foi uma escola, hoje é a Academia Alagoana de Letras, ali foi uma escola, né, então assim, a gente mostra assim, a origem da coisa como escola, né, ou às vezes um prédio que está abandonado também já foi uma escola, então a gente usa esses temas. E casas, já tem também esse tema casas, buscando fazer uma leitura assim dos períodos mesmo arquitetônicos, estilísticos, bem didático mesmo. Tem também uma seção lá de passado e presente, que são essas mais de 200 fotos que eu falei. A pessoa então vai lá e clica, está separado por bairros. Tem Centro, Bebedouro, Jaraguá, Trapiche, Levada, né? Tem um Farol. A pessoa clica, vê uma foto antiga e vai passando e vai vendo exatamente como ela está nos dias de hoje. Essa é uma seção que tem lá. Tem também a seção Arquitetura Contemporânea, que são esses arquitetos contemporâneos. Mas assim, a seleção dos arquitetos eu estou fazendo a partir daqueles pioneiros, né, que começaram os primeiros formados e professores da UFAL, porque a nossa escola de arquitetura, a primeira faculdade de arquitetura de Maceió, completou 40 anos, né, em 2014. E ela, então assim, também, nossa, tem vários objetivos esse portal, mas também uma homenagem, a minha singela homenagem, né, à fundadora da primeira faculdade de arquitetura daqui, que é a professora Zélia Maia Nobre, que é viva, né, esposa do professor também, engenheiro Vinícius Maia Nobre. Assim, eles revolucionaram a arquitetura de Maceió, né? Ele foi o engenheiro que fez o Trapichão, fez várias obras imensas no estado. O Vinícius é praticamente um articulista do ponto de vista, do programa Ponto de Vista. Pronto, vem sempre aqui. Fora que é uma simpatia, acessível e tal, mas ele, assim, ele é um dos pilares da engenharia civil em Alagoas, e a professora Zélia, sim, também dedicou uma vida. Ela não foi só uma criadora de um curso, sabe? A vida, é difícil separar a vida dela do curso. Todo mundo que foi aluno dela relembra isso, sabe? Ela era aquela professora que levava os alunos em casa, que não tinha livro no começo, ela pegava os livros da casa dela, sabe? Esse tipo de trabalho, de muita doação, né? E ela foi a introdutora de um estilo arquitetônico, né? Não é nem um estilo, mas de uma corrente arquitetônica, de um pensamento que é chamado de arquitetura moderna, né? Que a gente teve como maior ícone no Brasil mais conhecido é Oscar Niemeyer, mas a gente teve grandes nomes no Brasil, né? E ela que trouxe essa arquitetura moderna, revolucionando a arquitetura de Maceió, que quando ela chega aqui, ainda nos anos 70, né? Quando ela estuda em Recife com o professor Vinícius, até se conhecem no dia do vestibular, ela para arquitetura, ele para engenharia, ele conta essa história, né? E eles estudam na UFPE, mas eles vêm para Maceió e transformam tanto a arquitetura, a cidade, como vêm fundar o curso de arquitetura e engenharia. Então assim, o portal também é uma homenagem a eles, porque todo mundo que está ali no portal, na parte de arquitetura contemporânea, ou foi aluno deles, ou foi colega, né, contemporâneo na própria UFAL como professor. Então, o portal traz vários vídeos de professores já aposentados da UFAL, mas que muito fizeram, né, pela cidade. Então, assim, ele está ganhando várias frentes, né, e ele tem essa função educativa principal, educação patrimonial, sabe, certo. Levar informação, mas também homenagear, né, os nossos talentos locais vivos, também para não ficar homenageando só depois que já foi, sim, né? É verdade. Os vivos e atuantes. A gente está aqui com a professora Adriana Capretes Manhas, falando aqui sobre o site que a gente volta a colocar, que é o www.arquiteturalagoana.al.gov.br.
A Adriana, que é arquiteta, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFAL. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já. O que é urgente para você? Para muita gente, a prioridade é vencer a pobreza. A LBV faz demais pelas crianças, né? Muito obrigada de cuidar dos meus netos, da educação que eles necessitam. Quando a LBV chamar, diga sim. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a professora Adriana Capretes Manhas, ela que é arquiteta, doutora em Ciências Sociais, está falando do site Arquitetura Alagoana. Quem faz parte da equipe? Bom, a equipe o portal de Arquitetura Alagoana é desenvolvido dentro do grupo de pesquisa RELU, que é Representações do Lugar. Certo. É um dos grupos de pesquisa da Faculdade de Arquitetura, tem vários grupos, então lá tem grupos voltados para tecnologia, para várias áreas, para a história mesmo, né? E o RELU é um deles. E o RELU é formado por duas professoras, que sou eu e Josimeire Ferrari, que é também restauradora. E o portal é de minha responsabilidade. Josi também colabora, né? E assim, quem são o grupo mesmo é formado pelos alunos. Então, os meus alunos, os orientados por mim, de doutorado, de mestrado, os de graduação e os bolsistas de iniciação científica, que por ano são de 2 a 4. Certo. E aí a gente desenvolve um projeto para ser feito por ano. Os alunos de mestrado e doutorado, tanto os meus quanto os da Josi, eles colaboram assim, mandando material que são feitos durante as suas pesquisas, que não são voltadas para o portal. Agora, específico do portal são sempre os meus bolsistas de PIBIC, que é Programa de Iniciação Científica, Programa Institucional de Iniciação Científica. Tem apoio? O apoio é sempre da FAPEAL, CNPq, FAPEAL e o FAO, que pagam as bolsas de PIBIC. Que certo. Por ano cada professor pode ter 2 bolsas. Eu tenho 2 bolsistas atualmente. E 2 colaboradores, que são 2 alunas que fazem todo o trabalho, porém sem bolsa. E quem paga essas bolsas é sempre o FAO, CNPq e FAPEAL. O meu grupo de pesquisa, que é um laboratório, ele tem computadores, né? Tem 4 computadores que eu consegui por meio de editais ao longo desses anos. No caso, eu consegui já com CNPq. A gente tem lá um scanner, uma câmera que foi FAPEAL que bancou. Agora a divulgação, estou tendo um apoio bem grande da FAPEAL. Então, assim, são editais que surgem, a gente vai lá e aproveita, né, quando os editais são abertos. Mas sempre quem apoia FAPEAL, CNPq, a própria CAPES, que regulamenta a pós-graduação, e eu sou da pós-graduação, e a UFAL, né, porque ele funciona no espaço físico dentro da UFAL.
Quando se pensa nesse sentido, é possível pensar, já são 7 anos de site, é possível imaginar daqui a mais 7 anos, como você imagina esse site crescendo? Veja só, imagino que assim, ele está, por meio das redes sociais, ele está difundindo bastante. Eu recebo colaboração, as pessoas assim me mandam, né, que lá tem o Fale Conosco, né, manda contribuições. Eu abri uma sessãozinha lá, muito bonitinha, chamada Eu Amo Alagoas, para as crianças mandarem fotos no patrimônio, né, e ainda está pouco divulgado, até gostaria de receber mais fotos, mas é uma coisa que os professores de escola agora estão se interessando, né, então eu penso que ele realmente ele está já formando assim, virando um instrumento para divulgar esse patrimônio, né, e ao mesmo tempo tem uma coisa interessante, e que a cidade, como eu disse, ela é dinâmica, para construir mais tem que desconstruir algumas coisas, demolir, né, e é uma pena como o nosso patrimônio ele é muito rapidamente degradado, destruído, maltratado, né? Dentro da própria zona de preservação em Maceió mesmo, a gente tem uma deficiência grande em fiscalização, sabe? Tem lei, não falta lei, mas não tem fiscalização efetiva. E a gente vê assim, os prédios que estão no portal, a gente começa a pesquisa 6 meses depois, volta lá para tirar foto, o prédio está todo degradado. Então assim, eu tenho uma visão para daqui 7 anos muito otimista, do site estar realmente contribuindo para mais pessoas se conscientizarem sobre o nosso patrimônio, professores, crianças, os turistas mesmo podem se informar, mas ao mesmo tempo eu fico assim, entristecida de ver que com a mesma rapidez como as coisas são divulgadas, o nosso patrimônio está assim, muito maltratado. Isso daí, a quem cabe fiscalizar nesse sentido? Olha, tem parte que é do município, tem que é do estado, né? Mas é do município, né? Quem tem o poder de ir lá e, por exemplo, multar quem altera as edificações que estão dentro da área de proteção rígida é município. E a gente está, assim, sofrendo bastante com isso. Eu pude já conversar aqui algumas vezes nesse programa e a gente, antigamente quando se pensava em fiscalização, você imaginava um poder público com, sei lá, um guarda municipal que pudesse preservar o patrimônio da escola, o patrimônio do poder público. Com a sociedade se expandindo bastante, ficou difícil ter tanto guarda para tanta escola, para tanto prédio. Mas não é só isso também. Quando a pessoa, não é só um guarda que impede que pichem a parede. Isso. Não é só isso. É assim, tem legislação, para você saber, no centro de Maceió, que é todo histórico, né, todo antigo, tem aquelas platibandas que são aquelas partes de cima, né, aquelas muretas todas decoradas, até com data da construção, super lindo. Tem legislação específica que não pode colocar a placa da loja tampando, e isso é lei municipal, né? E cadê fiscais? Não, mas aí é que tá. Com essa expansão da sociedade, e eu pude conversar com algumas pessoas, o pessoal chega e diz, olha, a ideia do poder público resolvendo tudo aí já acabou. Sim, as pessoas Nós precisamos estão agindo. 3 milhões de fiscais. E estamos começando a ter. Vou te dar um exemplo assim, que começou por um motivo triste, mas recentemente a Estátua da Liberdade lá no Jaraguá foi pintada de verde. Isso. Você deve ter acompanhado. Que é uma ignorância, né? Então, foi uma desinformação. Eu entendo que foi por tentando deixar bonita, mas assim, o material tem que ser específico, porque não é qualquer tinta. Aquilo é uma coisa que tem que respeitar a cor, não é um capricho nosso de historiador, sabe? A cor é marrom, tem que ser marrom eternamente. Não, mas tem a questão da tinta específica, questão de corrosão, de maresia. Então não pode pegar uma tinta que sobrou da parede e passar lá, de uma cor só para combinar com a Estátua da Liberdade, né? A outra. E aí, por conta da fiscalização das pessoas, grupos em redes sociais, olha, começou um barulho e realmente estão lá hoje tirando a tinta. Vou te dar um outro exemplo. O prédio da Intendência, sabe, a Praça dos Martírios, sim, tem o Palácio dos Martírios, do outro lado a igreja,
olhando de frente para a igreja, para o palácio, tem à esquerda a antiga intendência. Que já foi prefeitura. Que já foi, isso, já intendência é a antiga prefeitura ali, né? Era a Secretaria de Assistência Social. Pronto, agora ele está desativado. E aquilo é um prédio, além de histórico, lindo, projeto do arquiteto Luigi Lucarini, italiano, que trouxe essa arquitetura eclética para Maceió. E ele está lá abandonado, ele não está só desocupado, ele está abandonado, ele foi invadido por moradores de rua. Naquela época de chuvas que a gente teve, de muitas chuvas em Maceió, destelhado, choveu lá dentro. E assim, tá um horror. Semana passada, um grupo, até com pessoas do Relu, a Deciane, que é uma pessoa maravilhosa da antiga Sempla, a professora Josimeire Ferrari, a Carla Calheiros, que é uma ex-aluna de arquitetura, que olha, a Carlinha, ela abraçou a causa do patrimônio, ela criou como trabalho de conclusão de curso um aplicativo de denúncia muito legal que todo mundo pode fazer pelo celular, denúncia anônima. Qual o nome do aplicativo? Agora eu não vou me recordar, mas ela criou isso, doou a Sempla. Então, olha, ela fez um produto, deu, então, e ela está muito em cima disso. Fizeram um barulho, né? Porque colocaram um monte de placa lá em frente à intendência e realmente alguma coisa já começou a ser feita para proteger aquele prédio. Porque o que ia acontecer era ele cair. Assim, já estavam arrancando as esquadrias, já estavam levando coisa de lá de dentro. E naquela área de proteção rígida, sabe? Qualquer pessoa que chega fala, mas como? Né? Não, eu digo isso... As pessoas realmente estão tomando para si essa função de fiscalizar, de denunciar. E não só fiscalizar e ficar de mimimi em redes sociais. É de realmente ir atrás. Olha, quem que a gente procura? É do poder... É governo, é prefeitura, e indo atrás, sabe? Mas eu até maravilhoso. Coloco essa questão por 2 pontos que eu queria que você comentasse. O primeiro, você terminou abordando de uma certa maneira. A tecnologia é a favor desses fiscais. Já que a gente não tem como ter guardas em todo lugar, policial militar em todo lugar, professor em todo lugar, fiscal de arquitetura em todo lugar, de engenharia em todo lugar, nós precisamos criar soluções que é conscientização e tecnologia para poder fazer isso. A fiscalização que passa a ser uma tarefa de todos, e todos só vão fiscalizar se sentirem parte daquilo. Por isso que a educação patrimonial é o começo de tudo. Começa da escola de base? Esse trabalho do portal, ele é totalmente voltado para público leigo e para crianças. Então lá o professor pode baixar desenhos para colorir, como eu falei, tem jogo da memória, porque quem transforma a sociedade, o poder tá com as crianças, né? Elas vão crescer. Eu, né, não aprendi, embora a gente, por educação em casa, não jogasse papel na rua, não desperdiçasse água, não faz parte da minha geração ter uma consciência ambiental como as crianças hoje têm. E não é na escola, é em casa, lógico, sempre, mas a escola não ensina, né, sobre racionamento de água, né, não maltratar os animais, né, não acabar com a vegetação. E a gente tem que é nosso poder, é nossa função, enquanto professor universitário, enquanto acadêmico, tentar fazer com que a educação ambiental também incorpore o patrimônio, faz parte do ambiente, do meio ambiente, né, a água, a vegetação, mas também os prédios históricos, né, o meio ambiente como um todo, natural e construído, né? Identificação de valor, exemplo, você tem uma tese sobre o impacto da arquitetura italiana em Ribeirão Preto. Veio para cá, você já me contou antes do programa que sentiu alguma diferença dessa arquitetura. Cada arquitetura, cada cidade tem o seu valor em termos de valor arquitetônico mesmo? Sim, porque assim, o patrimônio não é só aquilo que é os edifícios grandes que saem nos cartões postais, né, os prédios públicos, que são lindos, as igrejas, mas o patrimônio é aquilo que é de todos. No caso da minha dissertação, eu trabalhei com arquitetura de colonos italianos, que é valorosíssima, né? Uma arquitetura feita por pessoas comuns, sem arquiteto, sem engenheiro, né? Mas que é o registro de um momento, né? De uma história da cidade, de uma economia, de uma mão de obra que chegou para transformar, no caso, a cidade que eu estudei, né? Que é uma cidade do interior de São Paulo. E aqui em Maceió não é diferente, todas as cidades são assim, né? O que é que diferencia a arquitetura de Ribeirão Preto da de Alagoas?
Na verdade, assim, são histórias completamente diferentes, né? O estado de São Paulo, ele se desenvolveu, ele se expandiu muito em função, após a Lei de Terras de 1850, após a chegada da ferrovia, a indústria. Então, é uma história muito recente, é do século XIX para cá, e a imigração italiana veio junto com isso. E muito se difunde, né, por meio dos filmes, das novelas, sempre se relaciona o italiano camponês, né, das fazendas de café, aquela coisa bem romântica, que não é. O italiano viveu na cidade, ele transformou as cidades do estado de São Paulo e grande parte não estava ligada às fazendas de café. Eles vinham como operários, como profissionais urbanos, né, sapateiros, pedreiros, sabe? Eles mudaram realmente a feição das cidades por conta de já ter uma profissão urbana. E Maceió já está ligada a uma história mais antiga, embora como capital, né, como estado emancipado seja uma história de 200 anos, mas é um estado muito mais antigo que isso. Então a gente tem a maravilhosa arquitetura dos engenhos, tem as igrejas coloniais pelo estado todo. Então aqui é uma história mais antiga, uma mão de obra que... Algo mais português que italiano. Mais ligada sem dúvida, né, aos portugueses, o estado de São Paulo, teve português também, mas a transformação veio a partir da chegada dos italianos. Então são histórias diferentes, momentos diferentes, e ainda que a gente tenha uma arquitetura eclética do século XIX, que é a mesma arquitetura eclética que tem em São Paulo, século XIX, só que até os resultados não são idênticos, porque a mão de obra daqui era diferente, formada por outras pessoas com outros conhecimentos, né? Nunca é igual. E isso que é bonito, né? A diversidade. A gente está indo para um outro intervalo, a gente volta já com a professora Adriana Capretes Manhas. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a professora Adriana Capretes Manhas, ela que é professora da UFAL, ela é arquiteta e doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos e, além de professora da faculdade, ela é professora da História da Arquitetura, não é isso, professora? Na Faculdade de Arquitetura eu sou professora de História da Arte, Arquitetura e Cidade. E estamos aqui falando do site arquiteturaalagouana.al.org.br. Quando se pretende, e aí já tem uma caminhada já boa desde 2010, fazer esse registro, se busca em muitos momentos, professora,
identificar esse bairro. Exemplo, eu já pude, a gente falou aqui no primeiro bloco do Vinícius Maia Nobre, e para mim, nascido na década de 80, dizer que a cidade cresceu por Bebedouro chega até a ser um pouco estranho, o bairro Bebedouro. A gente já lembra aqui Farol, nesse sentido. E aí você vai pesquisar um pouco, você vê que a arquitetura do bairro de Bebedouro ainda está lá. Dá para pensar o fato da arquitetura alagoana em termos de autores, de bairros, ou isso chega ao mesmo tempo simultaneamente ao site? Em termos, tipo, os assuntos vão chegando juntos e só depois organizados? Ou vocês estabelecem de alguma maneira, não, vamos partir para Bebedouro, vamos partir para Farol, vamos partir para... Então, quando começou, na verdade o site ele deu um boom, desenvolveu mesmo, mas foi de 2 anos para cá, sabe? Quando eu realmente, os alunos da graduação se apaixonaram pelo assunto e resolveram se envolver também, estão produzindo essas fotos, né? Mas assim, a gente começou, não tinha a gente começou escolhendo por assuntos, igrejas, escolas, como eu te falei. Agora, é que não está no site ainda, mas ele vai para o ar. A gente viu que não dá para só ser por assunto. Igrejas, escolas, museus, prédios públicos, faróis, né, hospitais, não. A gente agora está fazendo uma divisão nele, eu penso que para começo de 2018 já vai estar no ar. A nossa programadora, que é a atual bolsista, está trabalhando nisso agora, Juliana Cavalcante, uma aluna excelente de Ciências da Computação. E ela está trabalhando uma forma do conteúdo ser acessado de diversas formas. Ou por tema, então você quer saber sobre igreja, você encontra por igreja. Ou por bairro, não. Ou por estilo arquitetônico, né, que aí também tem uma linha do tempo, né? E aí falar, mas eu não sou arquiteto, eu não sei. Então você busca por tema. Então é para o leigo, é para quem gosta mais de arquitetura, para quem gosta de história, e também por arquiteto. Porque não é um site de arquitetura, a gente também está visando valorizar esse profissional, né, que é quem constrói a cidade. Então a gente também está fazendo essa divisão por arquitetos, por períodos, estilos históricos e por temas, né? Então a pessoa faz a busca, mas aí os assuntos eles se entrelaçam. Então uma edificação histórica, por exemplo, Alagoinhas, né, que a gente estuda lá, vai colocar. Ele entra dentro de arquitetura modernista, mas ele vai aparecer também quando a gente falar da arquiteta que fez ele, que é Zélia Maia Nobre, entendeu? E ele vai aparecer também como um prédio de lazer, que aí é no tema edificações de lazer. Repara, então... O hiperlink, né? Isso, hiperlink, dentro da... Então ela vai ter sempre 3 formas de ser acessada, ou por arquiteto, ou pelo tipo de edificação, se ela é igreja, se ela é escola, né? Ou pelo período histórico, estilístico, que na história da arquitetura a gente tem claramente, né? Então em Maceió a gente tem desde as coloniais, depois as neoclássicas, ecléticas, né? Modernas, Art Deco, até o contemporâneo. A gente falou da Estátua da Liberdade e agora a gente entra um pouco no Alagoinhas. E o Alagoinhas, acho que esse ano, entrou numa certa polêmica, que é um novo projeto previsto com verba federal do senador Benedito de Lira, em que se apresentou esse projeto. A gente falava no bloco anterior que a fiscalização ao passar meio que tem que ser tipo a população, opa, tá degradando, eu denuncio, tá degradando, eu aviso, tá pintando errado, eu tenho que informar. Estabelece mais informação como o site está passando, principalmente mostrando da arquitetura moderna, passando quem foi que fez. Estabelece algum tipo de reflexão, ou pode produzir alguma reflexão para discutir os novos projetos, como o do Alagoinha, por exemplo? Então, o portal, esse foi uma coisa que eu pensei muito se eu me enveredaria por esse lado. Se o portal teria essa função também de posicionamento crítico, né? Até porque a gente tem lá o link sobre a arquitetura contemporânea, e a arquitetura contemporânea é complexa, é contraditória, é controversa. Dentro da faculdade de arquitetura a gente faz muitas leituras críticas em relação a muitos projetos mesmo. Só que eu optei por fazer um site informativo e não me posicionar criticamente assim, ó, isso tá certo, isso tá errado, entendeu? Até porque
Isso é uma coisa que a gente discute dentro da universidade, mas isso eu acho que, né, a própria população, ela tendo informação, ela vai se educando, se informando, e ela tem condições de ter o seu posicionamento. A gente não quer impor a opinião a ninguém, entendeu? Em relação a Alagoinhas, por exemplo, a gente estuda Alagoinhas como um marco da arquitetura moderna, pela própria história da professora Zélia, que foi a criadora do projeto, né? Ele foi, mas assim, eu entendo, né, que o que fez, ele já estava degradado, então ele não foi desconstruído para se fazer o novo projeto, né? E aí vem as questões políticas que envolvem, né, de criar uma imagem para a cidade, e aí uma imagem, porque isso é uma tendência das cidades atuais, né? Elas serem vendidas como mercadorias. Mas é atuais? Né? É uma tendência, né? Eu tô provocando a doutora em sociologia, né? Eu sou urbanista, eu quero cuidar da nossa cidade, né? A gente tem essa obrigação com os alunos a gente discute muito isso. Então, assim, isso é posto, mas, né? Assim, sociologicamente falando... Então, as cidades, elas têm uma briga para se colocar, serem vendidas com uma imagem. Então, Maceió, o Paraíso das Águas, né? Alagoas, o Paraíso das Águas. Então, quando vem com um Alagoinhas novo, não sei nem se vai ter esse nome, né? Mas o marco, né? O marco referencial, acho que vai ser o nome. É com a ideia de vender a cidade. Mas a gente, enquanto o patrimônio está relacionado com as pessoas, com a história do lugar. Professora, que tipo, se eu tinha uma igreja em Florença, Milão construía uma maior. Ela botava um tijolo a mais, a se construir um maior. Essa ideia de se vender a cidade também... Sempre ocorreu? Sempre ocorreu, não, de certa maneira? Não, mas é diferente. O que fazia mais o tipo, era a minha igreja. Né? Muito relacionado com a história da própria Igreja Católica, do Império Romano, né? No momento é uma questão de marketing urbano puro, né? Então, qual cidade que traz o projeto do arquiteto estrela para fazer propaganda, para atrair turistas? Então é muito diferente. E muitas vezes, cunho comercial da história, não de poder, puro e simples. E assim, aquelas arquiteturas que 500 anos, 1000 anos atrás acontecia isso que você falou, elas eram construídas assim, as pessoas se ligavam a elas, as cidades eram menores, né? E quando a gente tem eu sou uma crítica desses projetos como que vendem a cidade como mercadoria, né? Porque a gente tem que ver isso assim, trata tudo como mercadoria mesmo. Isso é um problema do mundo contemporâneo. As pessoas viram mercadorias, né? Elas fazem propagandas de si mesmas nas redes e colocam só a pose melhor, né? A foto tratada. A foto tratada. Então, assim, tudo é vendido, não tem o texto antigo do Guy Debord, a Sociedade do Espetáculo. A gente está nessa sociedade do espetáculo. Tudo é espetáculo e tudo é para ser vendido. Desde da cidade até as pessoas. Até o patrimônio urbano é espetacularizado também. Às vezes a gente vê um projeto de revitalização, de restauro, que fica lindo, chama a TV, faz não sei o quê, só que ele não tem uso, ele não tem apropriação pelas pessoas e alguns anos depois ele morre de novo. Então, assim, tratar o patrimônio é uma coisa muito mais, assim, de cuidar das pessoas, de cuidar de quem usa ele, né? Então, é muito mais do que uma imagem, do que um projeto para sair na revista, para colocar Maceió no noticiário. Não transformar Maceió em Dubai agora. Não, então, a gente é muito resistente a isso. E não é só como deixa aqueles professores ali da universidade ali falando sozinho. Não, a gente tem essa função social de esclarecer a população. E não é de ser do contra, porque tem muitos projetos contemporâneos que são lindos, são ótimos. E a gente não é contra tudo. Mas Maceió teria algum tipo de marco em termos da cidade se identificar com ela? Arquitetônico? Sim, exemplo, não no sentido de a gente tem o Palácio dos Martírios, mas exemplo, todo maceioense vê o Palácio dos Martírios e tipo, poxa, que palácio? É Sim, meu, sem é dúvida, ele é lindo, tem o orgulho de fazer parte de uma cidade que tem um Teatro Deodoro, uma catedral, sem dúvida, o Palácio dos Martírios, uma Assembleia Legislativa, sem dúvida, isso tudo é lindo. Mas eu acho que assim, é muito importante que a gente
enquanto arquiteto urbanista, eu sou da pesquisa, eu não só formo futuros arquitetos, a gente na universidade forma pessoas pensantes e que multiplicam, né, o conhecimento. Então a gente tem que sempre divulgar para as pessoas que não têm acesso à universidade que o bairro delas é valoroso. E Pioca tem aquela igreja maravilhosa, o bairro de Pioca tem... E só a vista de Pioca já é sensacional. Mais exemplo. Bebedouro com a lagoa, que é a origem de tudo, quando aqui nem era capital, que o comércio era todo feito pela lagoa, de Marechal para cá. Então, todos os lugares. E lugares até que, historicamente, devido à urbanização do século XIX e início do XX, desvalorizavam, por exemplo, regiões de lagoa ou de fundo de vale mesmo, ou de ferrovias, que é Levada, Trapiche, são muito valorosos. Aquilo tem história, você tem a Praça Nossa Senhora da Guia, a Praça Pingo d'Água, aquilo foi uma estação de lanchas, sabe? Tudo é lindo, tudo é valor. Agora, como que as pessoas vão dar valor para aquilo? Falar, mas por que a minha igrejinha aqui na Levada é importante? Não, o importante é a Catedral dos Martírios, não. É tão importante quanto, porque aquela igrejinha, aquela praça que aparentemente não tem nada, né, hoje em dia, porque já foi todo modificado, ela tem a história das pessoas, ela tem a relação com o lugar. E a noção de patrimônio atual não relaciona mais somente a arquitetura como uma coisa congelada e como uma coisa a ser colocada numa redoma, né? Ela é ampliada para a noção de patrimônio cultural, que tem relação com as pessoas e não necessariamente monumental, não necessariamente representativo do poder e das elites. Mas isso depende muito de educação patrimonial. As pessoas têm que ter consciência do valor disso tudo. A gente fala muitas vezes de monumentos, sem falar, mas às vezes tem a praça. Como esse bairro funciona. Você falou do Litoral Norte. O Litoral Norte hoje passa por uma modificação alta. Rápida, né? Rápida, que está desrespeitando a flora nativa, né? A questão da paisagem lá está sendo destruída, né? Então, Maceió, do shopping ali, do lixão antigo para o litoral norte ali está bastante comprometido por conta da especulação imobiliária. Ali. Isso. Né? Então, a especulação imobiliária chegou ali, você vê ali já tem torres de prédios. Então, não é questão da gente ser contra, a gente tem que refletir. Era a pergunta que eu ia fazer, exemplo, a arquitetura e a parte histórica, a parte de valorização da história da arquitetura, ela é contra o progresso? Não, de forma alguma. E só a educação patrimonial é que esclarece essas coisas. Para que os professores, quem defende o patrimônio como eu, não fique sendo os chatos do contra, né? Que são contra aí quando vai discutir plano diretor, que aí as grandes construtoras, né? O poder que constrói a cidade dá as cartas, e tem sempre aquela meia dúzia da academia que está ali para fazer um jogo de forças. Não é isso. E não tem que. E a academia tenta se posicionar nesse sentido sempre, sabe? É importante que a cidade evolua, que ela cresça, que ela se expanda, né? A gente tem consciência da especulação imobiliária, né? Mas algumas coisas. Eles têm que se voltar para a academia para que não comprometa a própria cidade daqui a 10 anos. Você vê, vou dar esse exemplo das torres, né? Você vê como que Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca, Cruz das Almas se mantém com uma ventilação agradável. Por quê? Porque a duras penas sempre se manteve um gabarito de altura. Então você vê que os prédios não passam de 6 andares. Isso não é por academia batendo pé, não é por meia dúzia de arquitetos que querem mandar, não, é para o bem de todos. Não é lindo a gente ser uma das poucas cidades que de longe você avista o mar, apesar de ter um monte de prédios, você da ladeira do Óleo, você vê o mar, daqui a 10 anos a gente não vai mais ver. E não só vai tirar a nossa vista, né, o que está se fazendo, né, sentido norte, como vai criar corredores de sombreamento, a ventilação inadequada, questão de esgoto, toda a infraestrutura e... né, a destruição de toda aquela região ali de corais e aí, sabe? São problemas em cima de problemas que, por conta do progresso, sem olhar para o que realmente deve ser olhado. Então, a gente não é contra, né? Mas é importante que se ouça quem tenha o conhecimento, seja na área de
de biologia, de engenharia, de todas as áreas. Eu acho que a cidade precisava ouvir mais essas pessoas, sabe? Ouvir esses pesquisadores, porque o impacto é muito grande, isso tudo é sabido na academia, e a especulação imobiliária vai passando por cima como um trator, né? Sobre essas informações, a gente vai só para um último intervalo e volta para falar mais sobre o site da arquitetura alagoana. A gente volta já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV. Aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a arquiteta e doutora em Ciências Sociais, Adriana Capretes Manhas. Ela que é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFAL e tem o site, coordena o site arquiteturalagoana.al.org.br, arquiteturalagoana.al.org.br. Adriana, quando a gente pensa no site, as redes sociais hoje já ajudam no sentido de evoluir esse site? Totalmente, totalmente. Tanto porque elas divulgam o trabalho, tem grupos do Facebook, assim, pega o link, divulga e aquilo é replicado, né? No próprio YouTube, que tem os vídeos, mas também de outros. Isso é o mais legal, a gente começa a fazer uma rede de pessoas que estão com o mesmo interesse. Então, por meio do portal, eu tenho contatos, por meio dos seus grupos, né, de outros pesquisadores que estão escrevendo sobre a cidade, né, Egberto Ticianelli, tem uns meninos que eu não conheço pessoalmente, mas tem feito uns vídeos maravilhosos, uns vídeos curtinhos sobre Maceió, contando Alagoas. Né? O Fernando. Sou fã daqueles meninos, fazem, olha, um trabalho maravilhoso. E a gente acaba, eu divulgo todos esses endereços no portal. Nem conheço todo mundo pessoalmente, mas a gente se conversa. De repente, um vai lá e posta uma foto num grupo de Maceió passado e presente, e aí a gente pergunta, alguém sabe alguma coisa sobre esse prédio? Alguém vai lá e fala assim, busca no portal de arquitetura. Então, assim, vai criando uma rede que vai só crescendo de pessoas que estão com o mesmo interesse, que é cuidar do patrimônio. Você trabalha um pouco a arquitetura, a história da arquitetura e alagoana... E da cidade. E da cidade. Produção de conteúdo, você sente que está melhorando, tem mais acesso a essas informações? Porque a gente sempre... Eu tenho um amigo que ele dizia assim, olha, quando eu virei psiquiatra, eu só tinha 2 remédios. Hoje nós temos uma variedade enorme. Uhum. Quem é professor em 2009, que é muito mais recente do que a psiquiatria naquela época, consegue hoje parar em 2017 e dizer assim, hoje eu tenho mais elementos para trabalhar? Sem dúvida. Para começar, a forma da gente ter acesso às imagens, às informações mudou completamente com o Google e com o Street View, por exemplo, né? A gente, para falar de patrimônio, para falar de fotografar a cidade, era só pegar uma câmera e sair fotografando. Agora você caminha pela cidade, pelo Maps, pelo Street View, né? Eu tô ali conversando com uma aluna do meu grupo, eu falo, aquela casa assim assada, ela, qual, professor? Não lembra. Eu vou lá, dou a localização no Google, eu falo, essa. Antes tinha que pegar, ir lá, né? Então, assim, sem dúvida, as tecnologias têm ajudado muito e tem mais gente, felizmente, preocupada também com a cidade. Então, hoje, como eu falei, tem grupos no Facebook que estão divulgando patrimônio, sabe?
fotos, tudo bem que replica fotos, né? Eu sou meio crítica em relação a pegar uma foto que é dali e ficar replicando sem dizer a fonte. Porque eu sou pesquisadora, a gente preza muito pela origem das coisas. Mas enfim, o importante eu acho que é divulgar. No portal a gente não usa imagens que não sejam nossas, exceto as históricas, foto antiga, né? Mas aí a gente cita a fonte, se é do MISA, se é do arquivo público, né? Mas as fotos que são todas as usadas no portal são feitas por nós mesmos, para não ficar... Tem a questão muito séria sobre direitos autorais, né, na internet, mas mesmo assim as redes sociais elas têm ajudado a divulgar e mais gente se interessando por fazer trabalhos sobre a cidade, que eu estou em Maceió há 9 anos, há 9 anos eu não via nada disso. Né? Hoje tem, como eu falei, grupos no Facebook, tem alguns programas que a gente vê, tem esse Contando Alagoas, tem trabalhos voltados para Maceió, como aquele do Tom Carvalho, que colore, né, os postais antigos, no próprio portal. Aliás, admirando aquele trabalho dele, que me veio a ideia de fazer uma coisa com fotos também, que é aquela parte do portal onde tem as fotos novas e antigas. E tem outras pessoas também. E aí a gente vai se conhecendo, vai juntando esforços, porque patrimônio também é uma coisa. É um bichinho que pica, a gente fala isso, né? É um amor, porque é muita coisa contra, é a cidade, é o progresso, é a especulação imobiliária contra tudo isso. E a gente querendo preservar e divulgar a história, mas sem dúvida, nos últimos, 3 anos para cá, eu vejo assim, uma evolução, um aumento no compartilhamento de informações fantástico. E isso daí, exemplo, o fato de ter colocado o site, conversado com outras pessoas, o que te trouxe como professora? Bom, o professor é aquele que está estudando o tempo todo, né? Então a gente, pelo menos eu acredito nisso, eu não acho que eu sei nada, eu só sei que nada sei, né? Então assim, eu tô aprendendo o tempo todo, eu não sou daqui, eu tô aqui só há 9 anos, né? Vim por meio de concurso, venho de outra história, outra origem, outras pesquisas. E assim, eu aprendo a cada dia, um aprende com o outro. Eu acho que isso as redes sociais, a internet, tudo isso a gente tem que usar isso pro lado do bem, né? E eu vejo que o patrimônio faz muito bom uso, né, dessas tecnologias de comunicação, de informação e comunicação. Para a gente estar chegando numa reta final, você tem uma parte, que você já falou um pouco disso, dos arquitetos em atividade. Os trabalhos já podem ser vistos? Traz algum ensinamento à arquitetura contemporânea? Esse link que tem lá no portal, né, é uma aba nova que a gente criou, chamado Arquitetura Contemporânea. Ele não fazia parte do portal, eles são vídeos feitos, são trabalhos de conclusão de da minha disciplina de História 4, né, que é para alunos de 2º ano, feitos por alunos de 2016 e 2017, que estavam estudando arquitetura contemporânea. Aí eu voltei o foco para Alagoas, porque eu vi que se conhecia muito pouco sobre Maceió, principalmente Maceió, né, tanto passado quanto presente. E aí os alunos começaram a fazer contato com esses arquitetos, são arquitetos que têm já bastante décadas atuando, ou foram professores também, sabe? Então são arquitetos que têm muita história, sabe? Muita atuação na cidade. E aí os alunos foram criando esses vídeos sem, como eu falei, despretensiosamente, como um trabalho de conclusão de disciplina em arquitetura. Então sem nenhuma assessoria em produção de vídeo, em produção de foto, tudo com a nossa sensibilidade de arquiteto, mas nada específico, né, voltado para a imagem. E hoje a gente tem mais de 30 vídeos lá e está sendo super acessado. Acabou virando um registro sobre a arquitetura contemporânea e uma homenagem a esses profissionais, sobretudo a professora Zélia Maia Nobre, a quem a gente deve todo respeito, admiração e gratidão, né? Professora Adriana Capretes Manhas, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Fica à disposição. A gente fica por aqui no programa Ponto de Vista. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.